Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Estou aqui nos estúdios de Brasília com Fabrício Moraes Rosa, filho do Benedito Rosa, um freguês aqui porque é uma pessoa muito conhecida, um dos grandes articuladores de Brasília, o diretor executivo da ProSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Globo, um prazer estar aqui novamente. O seu programa é muito bom, o pessoal assiste e elogia bastante, os conteúdos excelentes. Para nós é sempre uma honra estar aqui. Fabrício, vamos começar falando, né? A gente tem muita conversa com a frente parlamentar, aquela coisa toda, o Instituto Pescar Agropecuária, né, na defesa dos produtores. Queria que você falasse assim, como é que está a gente vê que o produtor está muito ansioso, muito preocupado, e a gente tem escutado muito também dos deputados da frente parlamentar, Sérgio Souza, Lupião, entendeu? Todos eles, nessa questão principalmente da questão das invasões, né? E a questão, por exemplo, da questão indígena. Eu queria que você comentasse para a gente, você que tem acompanhado, qual que é a sua visão disso? A gente tem, de forma já há bastante tempo, feito um trabalho em cima de projetos prioritários, estava na pauta prioritária do governo atual, da FPA e das entidades que defendem produtores, né? Projetos justamente na linha de garantir, em primeiro lugar, essa questão indígena, pelo menos pacificar, né, o produtor, eventualmente, que tem a sua terra, se ela for demarcada, que ele seja indenizado. E o governo tem que ter dinheiro em caixa, não pode simplesmente ir retirando as pessoas da sua propriedade, senão é uma violação ao direito de propriedade, né, que é uma causa pétrea aí, Constituição, as grandes democracias, repúblicas. Então, sempre foi, né, uma defesa nossa que isso fosse garantido. Tinha o PL 490, era um PL complicado, mais difícil de trabalhar, mas independente disso, ele é prioridade para a FPA, né, de alguma forma avançar, até porque nós temos no Supremo uma decisão também que pode vir a prejudicar muito o entendimento que se tem do marco temporal e sem a necessidade de indenização dos produtores que forem desapropriados. Então esse é um ponto de preocupação e a FPA, sem dúvida nenhuma, antes Só para a gente depois, explicar bem, só para a gente explicar bem, Fabrício, queria que você explicasse, por exemplo, qual que é a diferença de você ter marco temporal e não ter marco temporal para o produtor? O grande problema é que a Constituição deixou bem claro que seria a partir de 88, ou seja, da sua promulgação, é que valeria esse marco temporal, os índios que ocupassem a terra a partir daquele momento. Mas venceu, após um tempo, uma tese de que não, que é imemorial. Na verdade, é o índio que declara onde é que ele estava, onde ele não estava. E dentro do judiciário foi ganhando espaço e cada vez mais jurisprudência a essa tese, né? E que, infelizmente, significa. Ou seja, aquela cláusula pétrea não tem. Não tem, na verdade. O judiciário fez uma outra interpretação de que, na verdade, se for do índio, dá para o índio. A grande questão é que nós não estamos aqui para lutar contra os índios, prejudicar os índios de forma alguma. Agora, eu também não posso fazer isso em detrimento do direito do produtor, que muitas vezes está lá, é uma propriedade centenária, está lá 200, 300 anos, a mesma família, né, ou o título daquela terra, daquela propriedade. Eu não posso simplesmente tirar aquele produtor e ele sair de lá, ver navios, né, com uma mão na frente e outra atrás, que é o termo correto. Agora, que muitos ficaram. Sim, o que eu acho que a grande defesa seria, por exemplo, eu tenho uma propriedade, né, e daí essa propriedade está lá, então tenho 100 hectares que seja, né, então essa propriedade vale 1 milhão, né? Beleza, está no valor de mercado, hoje vale 1 milhão. Então, se você é governo e resolveu, não, Glauber, sai daí que eu quero essa propriedade, porque aqui vai ser do quilombola, vai ser dos índios, ou vai ser nós vamos fazer um assentamento aqui, uma reforma agrária aqui, seja o que quiser, né? Só que está aqui na sua conta o 1 milhão, tá? Aí tudo bem, né? Fala, beleza, esse é importante, para isso aí, eu vou pegar aquele dinheiro e vou comprar outra propriedade. Né? Ou então vou pegar aquele dinheiro e vou para a praia, né? Então, eu acho que essa é a grande questão, né, Fabrício? Não pode simplesmente, como está hoje, então não, eu não quero, aqui vai ser uma reserva de dinheiro. Você vaza daqui e aí você é sair lá como se fosse um bandido ainda, como se fosse bandido. Eu acho que essa é a grande complicação. Exatamente, está corretíssima a sua análise e o ponto que nós defendemos é esse. O produtor eventualmente for desapropriado, seja qual for o motivo, que seja indenizado e o governo precisa ter dinheiro em caixa para fazer isso. Se o dinheiro não está no caixa, o dinheiro... Não vem dar título pode, não, né? Ele não pode que tirar não vale o nada, produtor, né? Exatamente, ele não pode tirar o produtor, porque ele fez investimento, ele tem uma família, né? Ele tem colaboradores. Existe um município que muitas vezes depende daquela unidade. Você não pode dar um impacto desse em toda uma sociedade sem ter realmente uma contrapartida justa. Esse é o ponto que nós defendemos e que a FPA
se posicionou de forma muito firme, mesmo depois da eleição aí, ter passado, de que segue sendo uma bandeira, um projeto importante para a FPA. Agora, a única forma de resolver essa cláusula pétrea, que não é mais pétrea, e que o Supremo acabou dando umas canetadas aí que bagunçou tudo, inclusive está dizendo que pode até rever algumas questões, áreas que inclusive já não foram demarcadas, e daí nesse caso seria com 490, Fabrício. Exatamente, com 490 se esperava pacificar esse ponto. Como é algo muito polêmico e que o judiciário eventualmente pode dar uma definição diferente, se optou por uma espécie de regulamentação da Constituição. Ou seja, através de uma lei você consegue dar mais clareza para a leitura do dispositivo constitucional. E através do PL 490 você consegue fazer isso, você lançar a luz em cima de como proceder, né? Seja do ponto de vista do marco temporal, seja do ponto de vista de procedimento de desapropriação. Então esse aqui é o ponto que eu acho que traz segurança jurídica para os dois lados, para o índio, de que forma vai receber aquela terra, e para o produtor também, se eventualmente ele for desapropriado. E vamos lembrar aqui que não é só o produtor, tem um município inteiro que vai ser impactado, né? Toda uma sociedade local ali será impactada por essa demarcação, por essa desapropriação. E eu acho que também uma das coisas que o 490 vem a trazer à luz é que também ela possibilita para que, vamos supor, os próprios indígenas possam estar explorando economicamente aquela propriedade, não é isso? Ou tem nesse sentido também, né? Não, existem outras iniciativas também, né? Que na verdade é um outro projeto de lei também que trata sobre a possibilidade de exploração, né? Tanto da parte do subsolo, né? Dos índios, né? Quanto também do ponto de vista agronômico, né? Se ele quiser produzir ali de forma comercial, existe a possibilidade também desse índio explorar, mas aí já é um outro projeto que Mas não porque hoje ele só pode explorar para subsistência, né, Fabrício? Até existem formas de parcerias, de projetos que alguns índios já estão implementando, projetos agrícolas, mas que hoje ainda é um processo muito burocrático, demorado, e que exige uma série de comprovações que limita bastante a possibilidade desses povos indígenas fazer uma exploração econômica da terra, a exemplo de uma outra atividade agrícola de um produtor normal, um produtor comum. Agora, a gente tem notado, né, Fabrício, eu acho que desde que começou, você como começou lá atrás, né, como diz assim, seus estágios lá no Ministério da Agricultura, vamos supor assim, depois você passou lá por outras entidades, e até que você veio para a ProSoja Brasil, deve fazer o quê? Uns 15 anos, 16 anos, alguma coisa 14 anos. 14 anos, né? 14 anos atrás era diferente do que é hoje, por exemplo, o poder de um presidente. E eu acho que você, observando hoje o próprio Congresso Nacional, eu sei que, por exemplo, muita coisa não passou. Vou pegar o exemplo. O próprio PL 490 não avançou na Câmara, né? Toda vez os índios vinham aqui em Brasília, faziam um movimento, os deputados recuavam. Agora, você acha que com essa nova legislatura que veio por aí, que teoricamente ela é mais direitista, né? Você acredita que esses projetos avançam? Ou o deputado, quando chega aí, falou em índio, falou mesmo em defensivo, quando fala nesses temas polêmicos, ele quer fugir disso? Bom, nós vivemos numa sociedade de transformação e as próprias entidades, né, estão sempre, né, mudando em transformação. Mas eu acredito que a FPA ela foi fundada por isso, foi estruturada, né, o próprio Instituto Pensar Agropecuário, com o objetivo de defender o setor. Então não é exatamente um bloco partidário, né, embora exista aí um perfil de produtor, digamos assim, de forma mais conservador, mais família, né, de interesses da nação, enfim, do Estado de Direito democrático, né, defendendo os pilares, mas de maneira geral ele vai defender a agropecuária, os produtores rurais. Então todas essas pautas que forem importantes e que em algum momento prejudiquem ou ameacem os produtores, eu acredito que a FPA, dentro dessa nova legislatura, né, com os parlamentares novos, vai trabalhar sem dúvida nenhuma, né? E a gente cresceu desse jeito aqui em Brasília, né, aprendendo isso, né, que naquela época também era PT, foi muito difícil. Tivemos aí Código Florestal, tivemos essas questões indígenas, né, que houve um enfrentamento para realmente tentar segurar, né, não deixar que fosse algo realmente em prejuízo da agricultura brasileira. E lá atrás o trabalho foi muito eficiente. Eu acredito que com essa legislatura e com esse bloco de parlamentares, seja os que se reelegeram ou os novos, com esse perfil estruturado, eu acho que a gente vai continuar fazendo esse mesmo trabalho. Acho que vamos conseguir ser um contrapeso
né, importante. E essas pautas que são importantes, como é o PL 490, como tem também no Senado hoje censamento ambiental, regularização fundiária, que todas elas são importantes para o país, não é uma questão importante para a agricultura, importante para o país. Eu acredito que todas elas vão andar dentro de uma negociação com esse governo novo. É claro que o governo novo ele pode vetar, ele pode criar por regulamento uma série de coisas, que a gente viu lá atrás o governo petista fazer isso por regulamento, mas a gente acredita que o nosso trabalho vai evoluir. Perfeito. Fabrício, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais de assuntos muito interessantes. Você não saia daí. Já voltamos. De volta direto ao ponto, falando com Fabrício Moraes Rosa, filho do Benedito Rosa, irmão do Daniel Rosa. Daniel tá ficando, daqui a um tempo vai ser referência também no milho, né? Você na soja, Daniel no milho. Fabrício, a gente falava sobre a questão indígena, né, no primeiro bloco, eu acho que você concluiu muito bem. Vamos falar agora de um outro tema. Esperamos realmente que haja esse enfrentamento para se resolver, pacificar isso, evitar uma guerra nesse país, né? E outra questão é a questão de invasões de terra. Então há uma grande preocupação, parece que com essa mudança que teve, né, de você ter um governo de direita e já passar para um governo de esquerda, a gente já vê muito movimento disso. Como é que você está observando isso? Essa apreensão já existia antes, só com a sinalização, né, do potencial reeleição do ex-presidente Lula, né, o PT voltando ao governo, já havia uma movimentação do MST, algumas invasões pontuais, mas depois a gente vê realmente parece que uma escalada de invasões aparecer novamente. Existe hoje uma preocupação que não é só dos produtores rurais, os estados também estão preocupados, né, os municípios também estão atentos a essa situação, né? Como eu destaquei no primeiro bloco, o setor agropecuário ele sustenta o país. Então, um prejuízo para a unidade produtiva num município é um prejuízo para o município. Sim. Você bloquear a produção agropecuária, exatamente. O dinheiro que está sendo gerado ali de receita, as cadeias que foram agregadas ali com insumo, com logística, muitas vezes até com processamento, né, dentro do município. Se você para uma unidade daquela, todo o município vai sofrer. São pessoas que estão integradas ali, colaboradores diretos, indiretos, boutiques, supermercados, toda uma cadeia que foi estruturada ali vai sofrer com isso. Então eu acho que não é um problema só, isso acaba deixando a gente um pouco mais confortável. Nós não estamos sozinhos. Acredito que os governadores também estão preocupados com isso, os prefeitos também estão preocupados com isso, porque não é uma coisa simples, você deixar simplesmente invadir, bloquear unidades produtivas com a alegação equivocada de que é porque ela é improdutiva. Pelo contrário, a gente tem visto unidades que produzem há bastante tempo, com alto perfil, sendo invadidas. Agora, o que é importante, né, Fabrício, acho que a reforma agrária ela é importante, né? A gente conhece vários assentamentos, Ipiranga do Norte, próprio Lucas, Mutum, foram assentamentos, cidades maravilhosas, que têm uma produção com PIB altíssimo, que foram todos projetos de assentamento, né? Projetos de reforma agrária, mas do jeito certo, né? Eu acho que tem hoje municípios que estão aí. Eu acompanhei quando secretário municipal, eu acompanhei alguns assentamentos totalmente equivocados, que pegavam pessoas aí por pegar, e tem pessoas lá com 100, 200 hectares de terra que nunca foram nem ver a terra. Massa de manobra, entendeu? Assentamentos para fins comerciais, né? Então, eu acho que... E também tem aquelas coisas de invasões, né? De invasões para esse fim também. Pessoas que não têm aptidão nenhuma para a agricultura, que muitas vezes estão lá, vivem como... Está sendo contratados para fazer esse tipo de coisa. Isso é ridículo, né? Eu acho que esse tipo de coisa fica muito negativo. É preciso ter o processo correto, não é isso? Exatamente. A gente olhando em perspectiva, eu lembro até do Evaristo Miranda, ainda na Embrapa, foi chamado pelo Lula e o Lula pediu para ele fazer um mapa do Brasil agropecuário. Ele fez um mapa e o Lula perguntou para ele, onde é que tem menos produtividade aqui? Quais são as terras menos produtivas? Talvez até olhando do ponto de vista de potenciais áreas para a reforma agrária. E ele falou dentro dos assentamentos. Nos assentamentos não tinha as menores produtividades, ou seja, não adianta fazer assentamento. Você precisa estar em infraestrutura, treinamento, né, capacitação. Olhando do ponto de vista legislativo, né, já que é um ponto que interessa para a gente aqui em Brasília, existem projetos de leis para criminalizar esse tipo de invasão que você está dizendo. Esse modus operandi de simplesmente invadir pessoas que nem realmente ficarão naquela terra, não têm nenhum interesse de serem proprietários ou produzir coisa alguma, são contumazes, né? Invasões de terra, existem projetos de lei para criminalizar, alguns até do ponto de vista de ato terrorista, né? Esse projeto já está bastante avançado, existem uma série
de iniciativas parlamentares que se agruparam e ele é prioridade dentro da FPA hoje, já com essa perspectiva. Então, os produtores rurais podem saber que aqui dentro, né, seja as entidades, seja a FPA, está defendendo medidas, né, legislativas que venham a frear esse tipo de atuação. Agora é interessante, né, Fabrício? Quando você olha todo o tempo, né, eu vejo assim, temas importantes, você tem biotecnologia, a questão, por exemplo, de reforma agrária, a questão, por exemplo, regularização fundiária, licenciamento ambiental, a lei dos pesticidas, é tanta coisa e toda hora vem projetos ali de querendo arrebentar com a produção brasileira, porque eu não consigo entender de onde que tiram isso, né, do que mágica querem fazer. E aí você vê, por exemplo, a importância das entidades, né? E você que está, como diz assim, começou, amadureceu mesmo, né, dentro de uma entidade que é a ProSoja Brasil, eu vejo que uma entidade, para ela poder representar, ela precisa de recurso. Né? Não tem como você ter um advogado, como você ter técnicos, como você produzir material para combater muitas vezes ONGs ou entidades que são financiadas pelo terceiro setor ou que seja que estão ali né, aparelhadas, né, com cabeças prontas para a maldade. E aí a gente vê, por exemplo, a importância de uma ProSoja Mato Grosso que criou o Instituto Pensar Agro junto com a AMPA lá e junto acelerou a frente parlamentar, né? E inclusive tem fundos lá no Mato Grosso, um fundo que possibilitou tudo isso e um fundo que inclusive está questionado e tem questionamento como se ele tivesse servido para alguma coisa mesmo ou fosse positivo. Como é que você vê essa discussão? Eu vejo que, sem dúvida nenhuma, o Fundo Mato Grosso ele foi um dos maiores impulsionadores do que a gente tem hoje em Brasília, que é uma estrutura de inteligência política, que fez toda a diferença para proteger os produtores, não só do Mato Grosso, do Brasil inteiro. Fomentou uma estrutura de inteligência política que hoje é, sem dúvida nenhuma, o grande bastião, os grandes protetores do agronegócio brasileiro e dos produtores rurais desse país. Está realmente aqui em Brasília, foi fomentado pelo Mato Grosso. A ProSoja, o pessoal do algodão, estruturou, construiu, não só dando assessoria aos parlamentares, mas para as entidades também, a articulação entre as entidades, para que realmente isso fosse um trabalho profissional. Sem falar também na abertura de mercado internacional. Se o Brasil é visto o que é visto hoje, porque você teve entidades viajando, falando, mostrando uma coisa que eu lembro que no começo, né, você também acompanhou tudo isso, a gente ia nos lugares, quem aparecia eram os argentinos, né? Você ia, quem estava com força, tudo eram os argentinos, os americanos. O Brasil, ninguém. Quem era o Brasil? Ninguém. Foi daí quando a ProSoja Mato Grosso criou a ProSoja Brasil e criou todo esse canhão de representação que é hoje, né? E aí, sem dúvida, eu queria que você falasse da questão, por exemplo, vamos pegar um exemplo da lei dos pesticidas, né? Que é esse trabalho todo que, inclusive, se tem uma lei que está rodando ali, que coisa, foi porque você foi um dos grandes. Eu quero aqui até aproveitar de público a todo mundo te parabenizar, porque você realmente foi incansável na questão dos pesticidas, não só nesse, mas na questão dos pesticidas, na proteção, no caso dos biológicos também, uma lei que também está aí, né? Mesma coisa do licenciamento ambiental, essa defesa toda. Queria que você comentasse para a gente essa questão dos pesticidas também, que esse embate todo, eu vejo a sua nervosismo, como é que foi isso? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que quando eu falo de criar essa estrutura de inteligência, porque a pessoa fala, mas é a indústria que está acabando se beneficiando. Não. A ProSoja deu voz aos produtores, tá? Que você precisa de quem tem verba, tem verbo, né? Essa é uma máxima, né? E você precisa ter uma estrutura e ter dinheiro para poder verbalizar, construir tudo isso, né? E através desse recurso de Mato Grosso nós conseguimos. Hoje, o produtor rural aqui em Brasília tem voz. A ProSoja tem voz, ela é respeitada e ela fala, e ela é legítima, e ela é reconhecida porque os produtores lá na base estão dando respaldo para ela. É por isso que ela é legítima. Isso é notório. Isso é notório. Então, assim, esse dinheiro ele serviu para o produtor rural. O produtor rural sabe que esse dinheiro foi importante, né? Podem se questionar o que quiser, mas nós fomentamos aqui estruturas democráticas, que deram espaço, inclusive voz, para os produtores, né? Isso é notório. Quando a gente olha, especialmente na questão dos pesticidas, uma preocupação que a gente tinha muito grande era de equilibrar o mercado. Então, por isso que a gente assumiu, né, essa frente com os pesticidas, para garantir que a lei fosse equilibrada, garantisse chegada não só de produtos novos, mas que as empresas que querem investir no Brasil, mesmo em genéricos, elas têm um espaço também. Né? Porque aqui a gente era praticamente meio a meio. O mercado era metade de especialidade e a outra metade de genérico.
E no resto do mundo todo não é assim, é 80% de genérico e 20% especialidade. Então precisava realmente de reequilibrar isso. E a lei de pesquisa ela vem trazer isso. Ela dá agilidade no registro, chama de registro temporário, mas na verdade é um registro por analogia, que a Anvisa já faz para vacina, faz para remédio, faz para um monte de coisa, por que não faz para pesticida? Nada mais justo. Né? E a questão também de análise de risco, a questão de garantir uma governança, que é uma bagunça, a gente vê aí, tira produto, a Anvisa tira produto, aí fica sem produto no mercado, tá? Fica limpando a prateleira de remédio da agricultura e não tem nada entrando no lugar. O balanço é que tiraram 79 produtos e registraram 70. Então ficamos com déficit de 9, meu Deus do céu, assim não dá. Precisa de alguém ter uma coordenação, a lei traz isso também. Então a gente fica muito feliz porque foi tecnicamente bem definido, defendido e aprovamos no ano de eleição, antes da eleição. Ou seja, estava madura realmente a discussão e os deputados toparam e defenderam o projeto. Perfeito, Fabrício. Desejo para você aí Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Realmente estamos aí no final do ano. Então, muito obrigado pela sua companhia sempre aqui, à disposição do Direto ao Ponto. Muito obrigado, desejo mesmo para você esse programa aqui, longos anos para esse programa. Parabéns. Tá certo, aí concluímos uma entrevista super especial, como sempre, trazendo informações quentíssimas aqui do Brasília para você. Um abraço.